Olá, jovens. Outra vez aqui para fazer aquele vídeo que eu prometi sobre a função que não é injetiva. Nós já vimos o exemplo de uma função que é injetiva, a função afim, no vídeo passado, uma função afim, tá certo? E função polinomial de grau 1, ela é sempre injetiva. Agora vamos ver a função quadrática, aquela função quadrática por natureza mesmo. F de x igual a x ao quadrado. Você vai ter um exemplo bem simples aqui para você entender que quando uma função não é injetiva. Então vamos lá, de novo vou começar pela parte gráfica. Qual é o gráfico dessa função? Você tem aqui o plano cartesiano. Vou tentar fazer o melhor possível aqui. 1, 2, 3. Para esse lado aqui. 1, 2, 3. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos descobrir, esboçar o gráfico da função. Quando eu faço aqui f de 0, eu tenho 0 ao quadrado, que é igual a 0, tá certo? Então, o ponto de coordenadas 0 e 0 pertence ao gráfico da função aqui, coordenadas 0, 0, tá bom? F de 1 é igual a 1 ao quadrado é igual a 1. Então, a função, o ponto de coordenadas 1 e 1 também pertence ao gráfico da função. A gente já sabe como esboçar o gráfico, não é? 1 aqui e 1 na imagem, ponto de coordenadas 1. Acontece que f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, tá certo? F de menos 1, substituindo aqui, é menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Coloco os parênteses porque o sinal de menos também está sendo multiplicado, também está elevado ao quadrado. Quando eu faço menos 1 multiplicado por menos 1, o resultado é 1, porque menos por menos dá mais, não é isso? Base negativa elevada a expoente par, resultado positivo. Portanto, o ponto de coordenadas menos 1 e 1 pertence ao gráfico da função, não é? Então, aqui menos 1 e 1 pertence ao gráfico da função. O mesmo ocorre com 2 e menos 2, né? F de 2 é igual a 2 ao quadrado, 4, tá certo? Quando eu faço menos 2, F de menos 2, função aplicada a menos 2, você vai ter menos 2 ao quadrado, que é igual a menos 2 vezes menos 2, 4. Então, os pontos de coordenada 2 e 4 e menos 2 e 4 pertencem ao gráfico da função. Vou colocar lá, vou plotar lá. 2 e 4, aqui é 2, 3, 4. Não é? 2, 3, 4. 4. Então, aqui você tem 2 e 4. 2 e 4. E menos 2 e 4. Aqui menos 2. Menos 2 e 4. Então, tudo que acontece aqui você tem, na verdade, o gráfico a gente sabe que vai ser uma parábola, como nós já estudamos, e aqui você tem o eixo de simetria. Tudo que acontece para um lado, vai acontecer para o outro lado, né? Ó, mesmo os pontos vão aparecendo, são simétricos, tá certo? Então, aqui você tem a seguinte parábola. Deixa eu caprichar aqui. Essa parabolinha. O eixo de simetria é como se fosse um espelho aqui, tá certo? Então, tudo que tem para um lado tem para o outro. Aqui o eixo de simetria, né? Aqui a nossa parábola, gráfico da nossa função f de x, x ao quadrado. Essa é a parábola por excelência, né? Chamada a parábola. Então, muito bem. O que nós percebemos aqui é que a imagem do menos 1 é 1. E a imagem do 1 também é 1. Assim como a imagem do 2 é 4, a imagem do menos 2 é 4. Então, pela definição, se eu tiver f de x1 igual a f de x2, se a função for injetiva, x1 tem que ser igual a x2, lembra? Então, o que está acontecendo aqui? Vou pegar o menos 2 e o 2. O f de menos 2
é igual ao f de 2, não é? Tá certo? O f de menos 2 é 4 e o f de 2 também é 4. Então, esses dois números, esses dois elementos têm a mesma imagem, porém, isso não implica que eles sejam iguais, né? No final das contas, menos 2, eu vou escrever assim que é melhor. Menos 2 é diferente de 2. Ó. F de menos 2 é igual a f de 2, mas menos 2 não é igual a 2. Conclusão, portanto, f não é uma função injetiva, não é injetiva. Tá bom? Contraria aqui a definição, bastam 2 pontos contrariar a definição. Tem infinitos pontos que vão contrariar, não é? Tá certo? Mas basta você constatar que 2 elementos diferentes vão no mesmo ponto, né? Tem a mesma imagem, né? 2 elementos distintos têm a mesma imagem, então f não é injetiva. Como é que você vê isso graficamente? No gráfico nós já vimos lá no gráfico da função afim, aqui é a função afim, não é? Que ela é injetiva significa que se você passar qualquer reta paralela ao eixo das abscissas, ao eixo horizontal, qualquer reta horizontal, ela vai intersectar o gráfico da função em um único ponto, apenas um ponto. Ó. Intersectar em um único ponto. Qualquer reta aqui vai intersectar em um único ponto, tá certo? Quando a função não é injetiva, como é esse caso, que nós até já concluímos pela definição, se você passar uma reta, não precisa ser qualquer, basta que tenha uma reta, uma única reta que você passar. Se ela intersectar em mais de um ponto, como é esse caso aqui, ó, aqui essa reta paralela ao eixo do x, essa reta horizontal, intersecta o gráfico da função em 2 pontos. Ó, um ponto, 2 pontos. Assim como todas as outras aqui. Né? Não precisaria ser todas, bastava que tivesse uma. Né? Uma só que contraria a definição já era. Né? Então, essa reta intersecta o gráfico da função em 2 pontos. Aí você conclui que f não é injetivo. Por esse motivo, f não é injetivo. E assim você reconhece que a função não é injetiva graficamente, tá bom? Ok, aqui fico com esse exemplo. No próximo vídeo nós vamos definir sobre injetividade e vamos fazer exemplos também, para que a coisa fique bem clara. Um grande abraço, fiquem com Deus.